Olá, eu sou Daniel. Queria falar o que os ateus, os céticos, o pessoal contra a Bíblia, contra, né? Argumenta contra a Bíblia sobre morte de crianças na Bíblia. O suposto Deus bíblico que mata crianças inocentes. O que seria isso? Por que fizeram isso? Por que Deus fez isso? Eu sou cético, praticamente um ateu. Ultimamente eu gosto de me descrever como agnóstico. Mas a Bíblia tem muitas coisas que são verdadeiras, mas no lado da época. Por que Deus matou crianças na Bíblia? Crianças inocentes. Na época, tinha uma rivalidade muito enorme entre inimigos. O exército lá dos judeus era contra vários povos, vários inimigos. A rivalidade era muito grande na Bíblia, ao ponto de você não poder passar em certos lugares com seu povo, com sua família. E a própria Bíblia fala que é para passar nesses lugares armado mais que eles. Você se arma, bota lá na época armaduras, espada e passa pelo lugar. Ninguém vai te mexer. Assim que eles faziam para passar nos lugares dos inimigos. Se armava mais que eles. Ficava mais poderoso que os inimigos. Simplesmente isso. Mas vamos aos fatos do suposto Deus bíblico da Torá, do Taná, do Velho Testamento matar crianças inocentes. Por que esse Deus matou crianças inocentes? Já falei dessa rivalidade. Existe muito na Bíblia. Era guerra atrás de guerra, conflitos, diversos tipos de conflitos, expiações, tanto que sacrificavam muito bodes expiatórios. Bodes expiatórios era muito sacrificado por causa da expiação. Sempre tinha alguém fofocando, alguém procurando problema. E conflitos e guerras. Na época, o exército inimigo lá do povo da Bíblia, o inimigo mandava crianças para fazer expiação, espionar, saber informações do exército inimigo, quantos tinha, quantos inimigos estavam armados, como se comportavam, o que estavam planejando. Aí eles mandavam essas crianças nas festas, no meio do povo, e até mandava no meio dos caras brutamontes armados, no meio dos soldados de guerra. Essas crianças eram mandadas lá pelos reis inimigos, ou às vezes uma pessoa comum. Ela estava espionando o lugar. Quando essa criança adentrava no lugar inimigo, no território inimigo, elas era aceita muito bem. Às vezes, se eu não me engano, recebia até alimentação. Ou às vezes era deixado lá, tudo bem. Alguém observava ela e sabia que era espionagem. Sabia que a criança estava para lá para espionar as pessoas, os inimigos, o exército inimigo. Sabia que a criança estava ali amando de alguém, poderoso ou comum. Essas crianças chegavam no lugar e era bem aceita. Nunca fizeram nada contra essas crianças. Você pode verificar na Bíblia. Tu vai ler mais ou menos nas 3 páginas no máximo. A criança foi mandada para espionar. A criança chegou lá e foi recebida muito bem. Se duvidar, recebeu até alimentação. Está bem claro lá na Bíblia. Você
percebe que depois essas crianças, às vezes era uma, ou três, ou quatro, ou cinco, começava a rir muito, debochar. Às vezes atacava até os soldados inimigos, de alguma forma, tipo querendo sabotar bebidas, botando veneno, rindo muito, debochando. Deus viu isso e eliminou elas. Viu a maldade das crianças e eliminou elas, entendeu? Por isso Deus supostamente mata as crianças inocentes, mas não é inocente. As crianças entraram num território inimigo, a mando de um adulto, obedeceram um adulto, um rei ou um desconhecido qualquer, adentraram no território inimigo para fazer espionagem, foram aceitas muito bem, mas chegaram lá, debocharam, riram dos soldados, atacaram os soldados ou tentaram envenenar os soldados. Aí Deus viu isso e deu fim nelas. As crianças foram eliminadas. Algumas, se não me engano, não tenho certeza, se machucaram, pagaram algum pecado. E foi isso, simplesmente isso. Deus matou crianças pecadoras que obedeceram os adultos, adentraram no lugar inimigo, foram tratadas muito bem e mesmo assim debocharam, riram dos soldados. Simplesmente isso. É só isso. Não mataram crianças pecadoras na Bíblia.